Vamos lá, pessoal? Vamos? Boa tarde, né? Tá aí correndo lá do tribunal pra... Ó, pessoal, vamos lá. Eu fiz aqui uma lista de questões tentando abranger os principais temas com 40 questões, certo? Vocês tentaram resolver? Tentaram resolver? Vamos lá. A terminologia do gasto. Pessoal, primeira coisa, você tem que saber o que é um gasto, certo? Um gasto é o que você gasta, né? Você vai utilizar, certo? Esse gasto vai ter vários nomes, certo? Esse gasto pode ser chamado de perda, esse gasto pode ser chamado de custo, esse gasto pode ser chamado de despesa, certo? O que observa-se na prova da Compev é que ela quer que você saiba essas diferenças, certo? Então, você pode encontrar na prova conceitos onde você vai ter que dizer que isso aqui é um custo, se é um gasto, um custo, se é uma perda, se é uma despesa, certo? A gente vai encontrar isso nas provas. Então, assim, esse gasto, ele está dizendo, de respeito a bem ou serviço utilizados na produção. Toda vez que um gasto foi utilizado na produção, esse gasto vai se chamar custo. Certo? Beleza? E o que seria uma perda? A perda é um gasto, certo? Mas é um gasto chamado anormal ou involuntário. Ele nem é na produção, nem é para manter as atividades administrativas, ele é anormal. Entendeu? Ele não está envolvido nem na produção, nem na manutenção da atividade. Ou ele é anormal ou ele é involuntário, certo? Por exemplo, um material que se perdeu, quer dizer, ele não está envolvido nem na produção, nem é para manter a atividade administrativa, certo? Então, isso seria uma perda. Uma despesa está relacionada a manter uma atividade administrativa, certo? Porque, por exemplo, quando eu tenho a produção, eu tenho o custo para fazer o produto, mas eu tenho o custo da atividade administrativa, entendeu a ideia? Não tem uma atividade administrativa por trás da produção? Para manter essa atividade administrativa eu chamo de despesa. Certo, Eugênio? Então, aí vocês vão ver que existe uma despesa fixa, pode ter uma despesa variável, entendeu? Que vai depender. A fixa independente, vai se manter aquele custo, aquela despesa. Ou o custo também. A gente vai ver que tem um custo fixo, é aquele custo que independe do volume da produção. Certo? Independe, sempre vai ser aquele. Agora o variável vai depender da produção. Certo? Então, nós temos que saber principalmente a diferença entre perda, despesa e custo. Isso é obrigatório para a nossa prova, certo? Então o custo está o quê? É envolvido na produção. A perda, o conceito que vai trazer é que é um gasto involuntário ou anormal. E a despesa? É a atividade administrativa, certo? Por exemplo, vocês, para a Universidade Federal, vão ser uma despesa. Que vocês vão para trabalhar, para manter a atividade administrativa. Entendeu a ideia? Vocês não vão para trabalhar na produção. Porque se você fosse trabalhar na produção, seria um custo. Você entendeu? Beleza? Se você fosse um cara para produção, direto para produção, aí seria um custo. Mas você não vai ser custo, você vai ser despesa, certo? Entenderam, pessoal, isso aí? Por exemplo, essa questão caiu na última prova. A gente não pode errar isso aqui. Porque é o seguinte, custo é muito difícil. Agora, as questões mais difíceis caem para quem faz o concurso para contabilidade. Que tem lógica, né? Tem lógica. Para vocês que vão fazer na prova de nível médio, as questões são esses tipos aqui que nós estamos vendo. Ó. De acordo com a classificação adotada na literatura da contabilidade de custos, os recursos consumidos involuntariamente são anormal. Como é que se chama isso? É uma perda.
Os recursos consumidos direta ou indiretamente na obtenção de receitas. São as despesas, certo? Quer dizer, eu pego essa atividade meio, executo essa atividade meio para obter alguma receita, certo? E os recursos consumidos na produção. Como é que se chama isso? Custo. Claramente, o concurso da Compev, você vai ter que saber esses três conceitos. Tá certo? Beleza? Então a resposta seria a letra D. Questão 3. A questão 3, pessoal. Oi. Oi? É perda, despesa e custo. A 1 é custo. Certo? A questão 3, pessoal. Essa questão caiu para nível médio, certo? É muito interessante que esse gráfico aí vai me mostrar uma coisa chamada ponto de equilíbrio, certo? Ponto de equilíbrio. Ó. O que é isso? É uma relação que se cria, certo? Deixa eu pegar aqui para desenhar conforme o gráfico. Deixa eu desenhar conforme o gráfico aqui. Ó, desse lado eu tenho o custo, desse lado eu tenho o volume, certo? Eu tenho aqui, ó, certo? Aqui. Não sou muito bom de desenho, mas certo? Eu vou ter um ponto aqui, ó, certo? Que eu vou chamar de ponto de equilíbrio, certo? Ponto de equilíbrio. Aqui, ó, eu vou ter os custos fixos, esse ponto aqui, até aqui, eu tenho até esse início aqui, os custos variáveis, certo? Aqui, ó, eu tenho aqui, o que é importante é isso aqui, por enquanto, certo? Isso aqui vai me dizer o ponto de equilíbrio. O que é esse ponto de equilíbrio? É onde eu não tenho nem prejuízo, nem lucro, certo? É o ponto de equilíbrio. Se eu estiver abaixo do ponto de equilíbrio, eu tenho prejuízo. Se eu estou acima do ponto de equilíbrio, eu tenho lucro, certo? O ponto de equilíbrio é como se fosse o ponto onde nem lucro, nem prejuízo, certo? Eu definindo o ponto de equilíbrio, aí eu posso saber o quanto eu vou vender para... Então, essa questão aqui, isso está relacionado à venda, certo? O ponto de equilíbrio de venda do produto, certo? Quanto eu preciso vender para chegar a esse ponto de equilíbrio. Se eu vender menos do que o ponto de equilíbrio, eu tenho um prejuízo. Se eu vender mais, eu tenho um lucro. Entendeu a ideia do ponto de equilíbrio? Então, a figura vem me dizendo, mais ou menos, ele quer saber isso aqui, ó, essa parte aqui, não é assim? Certo? É esse aqui. Não, é de baixo, velho? É esse aqui, né? Esse aqui ele botou A, não foi assim? Ó, ele vem dizer para mim o que é isso aqui. Nesse tipo de questão, pessoal, nós vamos ter que saber isso aqui, certo? Ó, isso aqui vai me dizer o quê? Essa parte aqui, os custos fixos e os custos variáveis. Isso aqui, ó, isso aqui vai ser o quê? Essa margem aqui, o lucro. Não é assim? E esse aqui? O prejuízo. Esse cara aqui vai ser o ponto de equilíbrio. Aí nessa questão, ele perguntou, a distância representada desse material está disponível para vocês, né? No site, A distância representada pela letra A na figura corresponde ao quê? Ao custo variável da venda. Certo? Esse é o custo variável da venda. Certo? Porque o ponto de equilíbrio vai tratar essa questão da venda. Certo? Então, qual seria a nossa resposta? Letra D. Esse tipo de questão a gente não vai poder errar.
Tá certo? Esse tipo de questão, certo? Eu não vou poder errar. Letra D. Certo? É o gasto variável por refeição vendida. Certo? Porque vai me dizer as unidades, ponto de equilíbrio, são as unidades que o quanto eu tenho que vender para ter lucro. Ou está no ponto de equilíbrio, certo? Beleza isso aí? Ok? Vocês têm esse materialzinho aqui, que é o resumo do desespero, né? Não é isso? Vamos lá. Observe, compere. A empresa Alfa Romeo apresentou os seguintes dados. Veja, eu dei os dados. Estoque inicial, compras e estoque final. De acordo com os dados, essa questão foi para nível auxiliar. Prova de auxiliar, certo? Então, eu quero saber o quanto o custo da mercadoria vendida no mês de janeiro. Veja, o custo de mercadoria vendida, ele vai ser me dado pela seguinte forma. Qual é a forma do custo da mercadoria vendida? Custo da mercadoria vendida vai ser igual ao quê? Ao estoque inicial mais o valor de compra menos... Tem lógica isso, não tem? Tem. O custo da mercadoria vendida vai ser o estoque que eu tenho, o que eu comprei e tiro o que eu tenho do fim. Certo? Então seria o que? Ó? Eu disse que é o estoque inicial, 140 mil, mais 50 mil, não é isso? Menos 60 mil. Pronto. Subtraio isso e tiro isso. Ok? Então a resposta aí ficaria 130. Ok, pessoal? Então, se perguntar o custo da mercadoria vendida, você teria que fazer isso. Normalmente, pessoal, as provas de nível assistente e auxiliar, ele traz todas as informações necessárias para que você possa fazer, certo? Já a de contador, a prova de contabilidade, aí é mais complexa. Realmente, existem vários cálculos a serem feitos. Mas, nesse caso, eu observei que é uma coisa muito direta, certo? De contador já é mais complexo. Mas eu acredito que ele não vai pedir uma questão de contador para vocês, né? Se ele está pedindo noções. Ok? Vamos lá. A próxima questão fala o seguinte. Uma empresa produz e vende luminárias. Eu acredito que pode vir uma questão dessa aqui. Certo? Sabendo que os custos e despesas variáveis unitários, custos e despesas variáveis unitários de cada luminária são 150. Então, os custos e despesas unitárias, custo variável, custo unitário variável, certo? Porque eu tenho o custo unitário fixo e o custo unitário variável. Eu disse que é quanto? 150. E que os custos fixos é quanto? 18 mil. Calcule a quantidade a ser vendida para que a empresa atinja o ponto de equilíbrio. Eu quero saber quantas unidades eu tenho que vender para atingir o ponto de equilíbrio, certo? Nesse caso aqui, e ele está dizendo que o preço de venda unitário é de R$200, certo? Não é isso que ele está dizendo? Pronto. Aí o que é que você tem que fazer? O ponto de equilíbrio é igual ao custo total fixo, que eu disse aqui, ó. Certo? Dividido por uma coisa chamada margem de contribuição, certo? Essa margem de contribuição é o quê? Ó, é o preço de venda, né? Unitário de venda, que eu deu aqui, tá vendo? Ó? Né? Preço unitário de venda menos o custo unitário
variável, certo? Custo unitário variável. O preço do equilíbrio, ponto de equilíbrio é quanto? 18.000 dividido por isso aqui, ó. 200 menos 150 dividido por 50. O preço é 360 unidades. 360 unidades significa o quê? Que se ele vender 360 unidades, ele não tem nem prejuízo nem lucro. Acima disso ele vai ter lucro, abaixo disso ele tem prejuízo. É isso aqui. Não. Do jeito que botar aí, porque os custos fixos e custos de despesas fixos aqui para eu fazer esse produto, certo? Custo de despesa variável para eu fazer esse produto, certo? Custa isso. Beleza? Você vai pensar dessa forma aqui. Não, porque esse ponto de equilíbrio não quer dizer isso. Ele deu o gráfico do ponto de equilíbrio. Certo? Você tem que interpretar o gráfico que deu. Esse gráfico, ele verifica a venda. Certo? Porque não é o ponto de equilíbrio vê a venda e não a produção. Você está vendo que a D que ele está dizendo que é a produção. Não é a produção. É aqui, é quantas unidades eu vendo. Certo? É venda. Isso, é venda. Porque é o conceito dele, entendeu? É o conceito dele. Certo? Você vai calcular quantas unidades eu tenho que vender para... Agora, se você perguntasse assim, o quanto eu tenho... Ó, se você perguntasse assim, o valor, quanto eu tenho que arrecadar para estar no ponto de equilíbrio? Porque aqui ele pediu a quantidade de unidades, não é assim? Eu pego, ó, aqui são quantas unidades que eu estou no ponto de equilíbrio. Você entendeu? Quantas unidades. Agora você perguntasse assim, o valor. O quanto eu preciso arrecadar em dinheiro para eu estar no ponto de equilíbrio. Aí você vai multiplicar o preço unitário de venda, que é quanto? 200 vezes as unidades no ponto de equilíbrio. Não é assim? Então, o valor do equilíbrio, o valor é o que? 200 vezes 360. Esse vai me dar um valor, certo? Nesse caso aqui, ó, 72 mil. Seria o valor do equilíbrio, certo? Se eu arrecadasse isso, eu pagaria todos os meus custos e minhas despesas e não estaria ganhando nada, entendeu a ideia? A partir disso, eu teria lucro. Abaixo disso, os meus custos e minhas despesas não foram cobertas, entendeu a ideia? Pessoal, essa é a visão que ele traz para o nível médio. Nível superior de contador ou nível técnico de contabilidade, ele aprofunda muito, certo? Então, não é o caso de a gente aprofundar isso, por quê? Porque ele tem que trabalhar no nível de assistente. Porque essa matéria é muito complexa. Certo? Mas quando ele está pedindo noções básicas com base nas provas dele, tá? Beleza aí a ideia? Então, saiba pelo menos essas formas de como fazer esse exemplo básico. Porque se cair esse exemplo básico, você vai saber fazer. Entendeu? Ok, pessoal? Vamos lá. A fábrica de sapatos Bom de Pé está modernizando-se e adquiriu 30 mil. Olha, se ele adquire um novo equipamento, eu chamo isso de investimento, certo? Ok? Um novo equipamento. Então, vou chamar isso de investimento. Agora, se o gasto, então a 6 é a letra A. Questão 8, né? Pula 7 aí. Tá meio 8, 7, 8 novo. Mas dá para entender aí, né? Ó, os gastos efetuados para fabricar produtos ou prestar serviços.
gastos efetuados na produção. Como é que se chama isso? Custo. Você não vai poder errar isso na prova, tá certo? Ok? Porque essas noções básicas eu não posso errar. Ok? Olha, aqui, ó, o que é custo? Produção, vinculado diretamente ao produto. Gasto com objeto de exploração, atividade fim, é o custo. Despesa, gasto administrativo de vendas, não se identifica diretamente a produção. Gastos outras atividades não exploradas, quer dizer, o gasto é a despesa na atividade meio. Ok? Perdas são gastos imprevistos que não traz retorno algum para a empresa. É a perda. Entendeu? Na prova você vai levar o conceito de perda, o conceito de custo, o que é investimento e o que é uma despesa. Você tem que saber isso, pelo menos. Beleza? Se não chegar na prova e cair isso de novo, você não vai poder errar. Ok? Vamos lá. Pessoal, quando um bem eu compro, ele vai perdendo seu valor. Como é que se chama isso? Ele está sendo depreciado, certo? Se eu compro um carro, quando eu tiro esse carro da concessionária, ele já é depreciado. Não é assim? No mínimo 30%. Então, o que acontece? A perda do valor do bem decorrente do seu uso, obsolência ou deterioração, denomina-se depreciação, certo? Não é envelhecimento não, tá certo? Ele é depreciado, ok? Então, conceito de perda, custo, despesa, investimento, depreciação, ponto de equilíbrio, certo? Nós temos que levar para a prova, tranquilo? Beleza? É o que fala as últimas provas. Não dá para você chegar na prova e não saber isso. Certo? Se ele quiser uma coisa mais complexa, está todo mundo na pista ainda. Se você errar isso, você sai da pista. Você não vai ficar dançando mais. Viu, Gerwin? Não vai dar. Mas se você acertar isso, você continua. Agora, se ele botar umas coisas complexas, você pegar uma prova de contabilidade da Compev, gestão de custo, meu irmão, é escroto. A prova é difícil. É muito complicado. Mas não é isso que se reflete na prova de assistente administrativo, certo? Vamos lá. Suponha que o FRN esteja reformando seu laboratório de informática e adquiriu 60 mil em novos condicionadores de ar, restringindo a compra a modelos que economizam energia. Teve uma colega que me mandou um WhatsApp e disse assim, professor, se ele está comprando novo equipamento para economizar energia, ele não está melhorando o seu custo? Aí eu fiz, não, custo não é isso. Custo é o quê? São gastos diretos na produção. Aqui é um investimento. Beleza? Agora, se esse gasto feito aqui, fosse para a produção, aí seria um custo da produção, entendeu a ideia? Então, você tem que ver o que é que ele quer na questão, certo? Então, a resposta seria qual? Letra A. A amortização, pessoal, é o pagamento de uma dívida. Vocês sabem disso, né? A amortização é quando eu estou pagando uma dívida, certo? Aí eu chamo isso de amortização, ok? Eu estou trazendo as questões das últimas provas. Vamos lá. Ele quer saber, olha, o que é custo? Custo que tendem a se manter constante nas alterações do volume das atividades. Olha, nós vamos ver que o custo, ele tem duas classificações. Ó, o custo tem duas classificações. Custo chamado custo direto e custo indireto. Esse custo direto e indireto está relacionado na apropriação do produto, que eu estou utilizando diretamente no produto, certo? O custo fixo e o custo variável está relacionado ao quê? Ao
aumento ou diminuição da produção, certo? Beleza? Então eu vou chamar, se eu aumentar o nível da minha produção, fixo e variável. Ele varia de acordo com o nível da produção, certo? Ok? Se eu produzo muito, meu custo variável vai aumentar. Mas eu sempre tenho um custo fixo. Entendeu a ideia? Tenho sempre um custo fixo. Aí, se meu custo vai variar ou não, depende da produção, do nível da produção, certo? Então, quando ele botou essa questão aqui, ó, diz assim, ó, custo que tende a se manter constante. Ó, mas vamos ver logo, porque tem que ver o conceito aqui, ó. Vamos ver no finalzinho. No cálculo do ponto de equilíbrio. Pessoal, ponto de equilíbrio, ele trabalha com que variáveis? Fixo e variável, certo? No ponto de equilíbrio é fixo ou variável, certo? Aí eu queria que você identificasse se é fixo ou variável, direto ou indireto, e dissesse qual é a classificação que está envolvida no ponto de equilíbrio. Então você tem que ver a classificação que está envolvida em quê? Se ele é fixo ou variável. Entendeu a resposta? Então assim, custos que tendem a se manter constantes nas alterações do volume das atividades operacionais. Se mantém constante, independente do nível de produção. É o fixo, não é assim? É um custo fixo que eu tenho para produzir 1 unidade ou 10 unidades. Eu tenho um custo fixo, certo? São os gastos industriais que não podem ser alocados de forma direta ou objetiva ao produto. Quer dizer, está relacionado ao produto. Como é que se chama? Aquele custo que eu não posso identificar diretamente no produto. É um custo indireto. Na verdade, esse custo indireto é absorvido na produção, certo? É também chamado custo de absorção. Ele é absorvido no processo, ok? Porque eu não consigo identificar diretamente o custo dele na produção. Por exemplo, o salário do pessoal da produção é um custo direto, concorda? Que eu consigo identificar aquele custo na produção. Mas tem custos que eu não consigo identificar diretamente na produção. Ele é absorvido na produção, certo? Como, por exemplo, um custo de energia, ele é absorvido na cadeia, certo? Relacionado à produção, ok? Seria um custo indireto. Nesse caso, essa letra 2 é o quê? Indireto. Custos que podem ser fisicamente identificados para um segmento particular sob consideração, como os materiais e mão de obra envolvidos na manufatura. Isso é o custo direto. São assim chamados os custos e despesas cujo montante em unidades monetárias varia de acordo com a atividade. Variável. Aí está dizendo, olha, segundo a classificação de custos, eu tenho o ponto de equilíbrio. O ponto de equilíbrio envolve quem? Custo fixo e custos e despesas fixas, custos e despesas variáveis, certo? Se cair assim, pessoal, podemos acertar. Ok? Questão 10. Então, a resposta seria a letra D de dado. Questão 10. O administrador financeiro pode fazer uso de uma ferramenta para controlar a entrada e saída de recursos. Pessoal, entrada e saída de recursos é uma ferramenta. Qual é? É o fluxo de caixa. Provavelmente não vai cair essa questão bobinha aqui. Certo? Provavelmente ele vai dar uma tabelinha para você e pedir para que você calcule o fluxo de caixa. Certo? Ele vai dar uma situação. Vocês estão vendo isso, né? Fluxo de caixa, o cálculo. Não está? Vai ver ainda, né? Pronto, na parte matemática financeira, que é uma novidade. Né? E pediu lá para que você calcule um fluxo de caixa. Mas se ele perguntar, pessoal, ó, essa questão aqui, qual é a ferramenta que eu calculo os recursos? É o fluxo de caixa, certo? Só que na prova ele está pedindo para que você calcule
a taxa interna de retorno, vocês viram? O fluxo de caixa e o valor presente líquido. Né? Aí é com vocês, tá certo? Você se divertir na hora da prova. Ok? Pessoal, normalmente as questões da Compev de custo trabalham nesse nível. Então, basicamente, é você saber o que é uma perda, o que é um investimento, o que é um custo, o que é uma despesa, o que é um custo fixo, o que é um custo variável, o que é um custo direto, o que é um custo indireto, o que é um ponto de equilíbrio, certo? Saber calcular o ponto de equilíbrio, tanto de unidades quanto de valor, certo? Só que para eu achar o de valor, tem que achar o de unidades. Beleza? Só se eu já a ideia. A quantidade de unidades em equilíbrio é tanto. E o preço de venda é tanto. Aí você só multiplica. Com certeza ele não vai dar assim. Se eu der uma questãozinha querendo valor, e você calcula o ponto de equilíbrio das unidades, que é o quê? Que é o custo total fixo, menos o preço unitário variável, custo unitário variável, e vai dar isso na questão. Você calcula o preço da unidade de equilíbrio e multiplica. Não é não? Se vem assim, você vai para o paraíso, tá? Vamos lá. Questão 11. Orçamento. Muita gente com dificuldade nas questões de orçamento. Veja só. Nessas questão 11, eu quero que você classifique as receitas quanto à categoria econômica. Eu tenho receitas correntes e receitas de capital, não é assim? A receita corrente se divide como? Não, nessa altura do campeonato, mas não. Vamos lá. ITC Compaz, não é assim? Nessa altura do campeonato, mas não. Ó. Vamos lá. Receita corrente, como é que é? ITC, não é assim? Com paz. Que mais? Transferência. Outras. Não é isso? E na de capital? Opera. Aí. Amor, não é assim? Operações de crédito, alienação de bens, amortização de empréstimo, não é assim? E o que mais? Transferências correntes. Mas na sequência, primeiro, transferência corrente, outras receitas correntes. Aí você pedir também, capital, outra receita de capital. Você pedir também, tem um superávit do orçamento corrente, não é assim? Vai ser receita de capital. Se ele perguntasse nas provas despesas, as despesas correntes, qual é? PSU, né? PSU. Pessoal e encargos de pessoal, juros em encargo da dívida e outras despesas correntes. E na de capital? Amor, não é assim? Investimentos, inversões financeiras e amortização de dívidas, não é assim? A amortização do principal é a receita de capital, a despesa de capital e os juros, uma despesa corrente. Então, nessa questão aqui fica fácil dessa forma agora, né? Esse imposto é o quê? Corrente, patrimonial, operação de crédito, industrial, alienação de bens, agropecuária, superávit do orçamento corrente, e você vê tranquilo aí, todo mundo? Beleza? Você caiu uma dessa? Ok. Eu marquei a C aqui. É a C mesmo? É porque assim, eu estou mais preocupado em vocês acertar. Eu botei a C. É a C? Pronto, é a C. Resposta C, certo? Mas o importante é que vocês saibam. Imposto é isso. Certo? Vamos lá. Em relação ao PPA, LDO e LOA, questão vai ter
essa questão pode esperar. O PPA é um planejamento de longo prazo que deve coincidir com o mandato do presidente da República? Não, não coincide. Por quê? Porque no primeiro ano de mandato ele está no quarto ano de mandato anterior, não é assim? PPA. Aí, oi. É, médio prazo, certo? Mas não seria isso o erro da questão não, viu? O erro da questão aqui é... A LDO faz a discriminação da receita e da despesa, de forma a evidenciar a política econômica, financeira e o programa de trabalho do governo federal. Não, quem faz isso é a LOA, não é assim? Discrimina a receita, é o orçamento propriamente dito. Dentre os assuntos compreendidos na LOA estão a MP. MP é o quê? É o IDO. Lembrando que nós vamos encontrar questões sobre a LDO tanto na Constituição quanto na Lei de Responsabilidade Fiscal. Lembram disso? Então, na Constituição, nós vamos lembrar 4 pontos. Não é assim? Quais são esses pontos da LDO? Na Constituição. Estabelece MP, orienta a LOA, altera a legislação tributária e dispõe sobre a agência da política, aplicação financeira oficial de fomento. Certo? Nossa, bem grandão. Você tem que saber isso. Como também vai ter que saber, porque não sou eu que estou dizendo, são as provas da Compev dos últimos anos, vem dizendo que você também tem que saber o que tem na LDO, na Lei de Responsabilidade Fiscal. Limitação de empenho, avaliação de custo, lembra disso? Como também saber onde está o anexo de metas e o anexo de risco, que está na LDO, não é assim? Então você vai ter que saber esse preâmbulozinho básico. Ok? Para a prova? A LOA compreende. A LOA tem um orçamento fiscal, orçamento de seguridade social e de investimento das empresas em que a União, direta ou indiretamente, detém a maioria do capital social com direito a voto. Certo? São chamadas empresas controladas, não é assim? Agora, lembra na Lei de Responsabilidade Fiscal? Essa empresa controlada, para entrar na Lei de Responsabilidade Fiscal, tem que ser uma empresa dependente. Lembra disso? Controlada e dependente, né? Beleza. Espero estar falando português, viu? Estou falando português com você? Que fui dar uma aula, o pessoal ficou olhando para minha cara assim. Não, né? Lembra que o pessoal já viu essas aulas, só está aqui refrescando o cocão, né? Vamos lá. PPA, LDO e LOA são leis de iniciativa do Poder Legislativo. Errado, pessoal. O orçamento no Brasil, ele é chamado politicamente de orçamento misto. Por quê? Porque ele é elaborado pelo Executivo e aprovado pelo Legislativo, entendeu? Eu não tenho um orçamento executivo e um orçamento legislativo. No Brasil é uma salada entre Executivo, que elabora, e o Legislativo, que aprova. Por isso que nós temos o ciclo orçamentário, né? O ciclo é formado por que etapas? Qual é a etapa 1 do ciclo? Hein, pessoal? É elaboração. A etapa 2. Qual é? A aprovação. Quem é que aprova? É na Câmara ou no Senado? É no Congresso, isso, no Congresso, não é nem na Câmara nem no Senado, é no Congresso, isso mesmo. Aí a terceira, a execução, não é assim? A execução acontece em todos os órgãos, não é assim? Aí eu tenho a quarta etapa, que é o quê? O controle. Aí o controle, eu tenho o controle externo e o controle interno. O externo é feito por quem? Que é o que cai na prova externo. Não, é pelo Legislativo com o apoio do Tribunal de Contas. Não é assim? Mas quem faz o controle externo das contas públicas é os nossos representantes do povo. Felipe Maia, o que esses cabos aí. Certo? Que com certeza não botaremos eles novamente no poder. Vamos votar consciente. Beleza? Ó, entenderam? Esse é o ciclo. Lembrando, pessoal, que esse ciclo acontece sempre no mesmo exercício?
Se caísse assim, o ciclo orçamentário acontece em um único exercício financeiro? Não. Por quê? Vamos, pessoal, pensar, vamos. Porque é muito ruim eu pensar sozinho. Vamos lá. Vamos. Vamos fazer uma dinâmica. Uma terapia grupal. Vamos. Por quê? Por quê? Não, no meio não. Começa no exercício financeiro. Quais são as etapas? Por exemplo, a LOA 2018, certo? Ok? Ela vai ter que ser aprovada quando? 2017, isso mesmo. Né? A LOA 2018, ela é feita no exercício 2017, não é assim? Se eu pudesse dividir, eu divido em 2 semestres. A LOA é enviada quando? 31 de agosto até amanhã. Por isso que os caras querem aprovar a meta fiscal hoje. Certo? Ó, é o dia 31. Aí passa um tempo, né, assim? No legislativo até quando? 22 de dezembro é o prazo de saída, o prazo máximo, né, assim? Lembra que a gente fez até uma questão na sala da Compev, onde dizia que foi aprovado no dia 15. Tá certo esse prazo, a aprovação, dia 15 de dezembro? Tá. Estaria certo. Aí o que acontece? Aí é aprovado em 2017 para valer em 2018. Então, a elaboração e a aprovação é no ano anterior à sua execução. E o controle também é feito no momento da execução. Beleza? Ok? Então, essa letra D estaria correta, né? Sim, aí diz assim, PPA, IDO e LOA são leis de iniciativa do Poder Legislativo. Não. Agora, pessoal, como é que é a aprovação dessa lei? Eu mando para uma comissão, né, assim? Comissão mista de orçamento, que vai verificar emendas de receita, emendas de despesa, emenda de correção de texto, vão aprovar um texto, enviar para o plenário do Congresso Nacional, que é uma votação por maioria simples, porque é uma lei ordinária, né? Aí o plenário vota, pronto, ok? Querem votar hoje, é a meta. Todo mundo doido lá em Brasília para votar. Então a resposta é a letra D. Questão 13. Uma forma de definir os procedimentos orçamentários do setor público é através dos princípios estabelecidos em lei. Um desses princípios estabelece que o orçamento público deve ser elaborado por um tempo determinado. Existem vários princípios do orçamento, os princípios vêm na sua prova. Princípio da unidade, princípio da universalidade, da exclusividade, do orçamento bruto, não é assim? Qual princípio vem me dizer que o orçamento tem uma duração? Periodicidade. Publicidade, fala da publicação do orçamento. Lembrem que eu tenho o princípio da transparência também, que é mais amplo que a publicidade. Especificação é o quê? Detalhamento, que o orçamento tem que ser detalhado. E a programação? Programação é o quê? É que existe, o orçamento é formado por programas de trabalho. A gente viu na sala de aula que é o que? É os meios para atingir os fins, não é assim? É os meios para atingir os fins, ok? Então, seria o princípio da programação. Pessoal, esses princípios são cobrados na nossa prova. Nós não vamos poder errar porque é questão fácil. Tá? A gente provavelmente... É o quê? Tempo. Podemos ir? Vamos lá, pessoal. Enquanto vocês vão comendo aí, né? A gente vai resolvendo aqui. Prestem atenção. Vocês vão comendo e prestando atenção. Ó. Então, pessoal, esses princípios vai cair na sua prova. Não vamos ser surpreendidos por uma questão dessa, certo? É uma questão fácil, é uma questão que vai dar para a gente resolver. Vamos lá. Pessoal, quais são as fases da previsão da receita orçamentária? Quais são? Previsão, lançamento. Se ele perguntasse para a gente em que fase eu caracterizo a receita, é na arrecadação.
Se ele perguntasse qual é a fase de envio dos recursos para a conta única do Tesouro Nacional? Recolhimento. Se ele perguntasse qual é a fase onde eu escrevo o contribuinte em débito? Orçamento. A arrecadação é o pagamento desse dinheiro na rede bancária, certo? Então, aí não vai poder errar esse tipo de questão, viu, Gervine? Se errar, não mande recurso para mim não, viu? Beleza? Ok, pessoal? Lembrando, eu tenho a receita orçamentária e a receita extra-orçamentária. Lembram disso? Qual é a diferença entre a receita orçamentária e a receita extra-orçamentária? A orçamentária está no orçamento, segue essas fases, né? Assim? E a extra? Gera um passivo, gera a obrigação de devolver, né? Assim? Ok? Beleza? Se perguntasse na nossa prova assim, a operação de crédito por antecipação de receita é uma receita orçamentária ou extra-orçamentária? A gente vai marcar o quê? Hein? Nós sabemos que as receitas correntes e as receitas de capital são orçamentárias, não é assim? Porém, a operação de crédito por antecipação de receita é considerada não orçamentária, né? É extra-orçamentária. Por causa da questão do registro, né? Se ele perguntasse na nossa prova também o seguinte, a receita corrente ela é efetiva, lembra? E a receita de capital ela é não efetiva. O que é que significa uma receita efetiva ou não efetiva? É que a efetiva faz o quê? Aumenta o patrimônio líquido. E a não efetiva nem aumenta nem diminui, né? Ela é de efeito permutativo. Tranquilo que é isso? Vamos lá. O processo orçamentário no Brasil é conduzido a partir de instrumentos de planejamento legalmente regulamentados e adotados por todos os entes da federação. O instrumento que estabelece o DOM. Qual é aquele que estabelece o DOM? PPA. Onde é que eu encontro o anexo de meta e o anexo de risco? Na LDO, tá certo? Então aí não vai poder errar isso de jeito nenhum. Ok? Uma receita que pode ser considerada como corrente e não efetiva é uma receita corrente e não efetiva. Qual seria a nossa resposta? Dívida ativa, isso mesmo. Lembra que a dívida ativa é uma exceção? É uma exceção. Ela é uma receita corrente, classificada em outras receitas correntes. Mas, ó, qual era a regra? Se é uma receita corrente, é efetiva, não é assim? Só que é uma exceção. Existe uma exceção também do outro lado, não tem? Da receita de capital, qual é? Que ela é de capital, mas é efetiva. Qual é? A transferência de capital, ok? Lembra uma questãozinha dessa da Compev, que tinha assim, a União passava um recurso para o município para fazer uma obra. Como a obra não é um investimento não é despesa de capital, então tem que ser paga com a receita de capital, não é assim? Sim ou não? Então a União, ela estava fazendo uma transferência. Como era para fazer uma obra, o município recebeu esse dinheiro para fazer uma obra, era uma transferência de capital. Mas uma transferência de capital não é uma receita de capital? Sim ou não? Regra geral, a receita de capital é efetiva ou não efetiva? Mas aqui está diminuindo o patrimônio da União. Então ela é uma receita de capital e efetiva. Beleza? Ok? Então tem que prestar atenção nisso, que isso é uma exceção, tá bom? Então a resposta seria qual? Letra D. Ok? Agora, se ele quisesse o seguinte, ó, se ele fizesse o seguinte aqui. Se ele dissesse assim, eu quero uma receita de capital e extra-orçamentária. Aí botasse operação de crédito por antecipação de receita. Você entendeu? Se ele dissesse assim, eu quero uma receita de capital, mas ela é extra-orçamentária. E tivesse na letra E, ele botasse operação de crédito por antecipação de receita. E aí? Teria essa a resposta? Sim, por quê?
porque é uma exceção. As operações de crédito por antecipação de receita é uma receita de operação de crédito, não é? Cadê ela? Aqui, não é assim? Mas ela é considerada extra-orçamentária, não é? Questão de registro. Vamos lá. Então, a resposta da 16 é a letra D. Eu espero que vocês estejam entendendo o que eu estou falando. Certo? Ok? Beleza? Se você está vendo isso aqui, pô, não estou entendendo nada que esse cara está falando. Puta. Então, é hora de revisar, fazer uma revisãozinha para não deixar passar esse tipo de questão fácil na prova. Certo? Vamos lá. A codificação da despesa. Eita. E agora? Lembra que tem uma codificação? Que eu tenho a codificação da receita e a codificação da despesa. Vamos lá. Codificação da receita e codificação da despesa. Olha só. A codificação da receita, a gente via que é assim, ó. COE DT, não é assim? Aí tinha um número, assim, vamos dar um exemplo. Não era assim, ó? Aí, assim, um exemplo que a gente viu em sala de aula, ó. Certo? Tinha isso aqui. Esse cara aqui era o quê? Categoria econômica, origem, espécie, detalhamento, não é assim? E tipo. Nós vimos que esse tipo é de 0 a 4, não foi assim? E tipo, ó. Essa é a codificação da receita. Lembra que quando for 1 é receita corrente, se for 2 de capital, lembra disso? Ok? Aí, ó. E a da despesa, que nós vimos que era assim, ó. 3, um exemplo, né? 90, 30. Aí tinha um subelemento aqui. Um exemplo. Isso aqui é um exemplo. Ó, esse elemento aqui primeiro é o quê? É a categoria econômica. Esse cara aqui. Grupo. Isso. Esse. Modalidade. Esse cara aqui. Elemento. E esse cara. Subelemento. Esse cara não é obrigatório, né? Olha só. Quando for 3, a gente viu que é o quê? Hein? Corrente. Se for 4. Capital. Aí a gente viu que se for 3 é 1, 2 ou 3, não é assim? Que é o PEJU, né? PEJU é 1, 2 ou 3. Aí 4, 5 ou 6, não é assim? Então, ó, 3, 3 significa o quê? Uma receita corrente, outras receitas correntes, ok? Beleza? Essa modalidade aqui significa o quê? Que ou ele gasta o dinheiro diretamente ou ele faz uma transferência, não é assim? Nós vimos que quando for 90 é o quê? Transferência não. Direta, não é assim? 90 é direta. Esse cara aqui é o elemento da despesa. O que representa o elemento da despesa? O gasto, não é assim? Que eu estou gastando. É o elemento da despesa, que é um detalhamento do gasto, certo? Ele diz assim. A codificação que compõe a classificação de despesa, que tem por finalizar identificar o objetivo do gasto, em que eu estou gastando. Eu vejo isso na categoria econômica, no grupo, na modalidade ou no elemento. Em que eu estou gastando? Se eu estou gastando no papel, se eu estou gastando, se eu estou comprando um cartucho, eu vou olhar como aqui? Onde é que eu olho? Hein? No elemento, isso mesmo. No elemento da despesa é o que eu identifico o gasto. Certo? Até aqui eu não sei em que eu estou gastando. Ó, eu estou fazendo uma outras despesas. Não é assim? Agora, despesa em quê? Material de consumo. É esse cara que me diz, certo? O elemento da despesa. Que vida, né? Eu vou para casa de vocês, putz. Oh, medo. Mas dá para entender, pessoal. Só bota de um lado, bota de outro, faz do jeito que eu estou falando aqui, ó. Bota isso aqui. Se você fazer 2 vezes, olhando para o elemento da despesa. Rapaz, se cair elemento do gasto, eu marco isso.
Se cair assim, o que faz direto por transferência é a modalidade. Pronto, você tem que saber essa informação. Nós não estamos fazendo prova para auditor, entendeu? Então essa informação é que vem na sua prova. É o básico, entendeu? Ah, o que é que significa? É a categoria econômica, ou é corrente ou de capital. Ah, esse aqui é o grupo. Se isso aqui for corrente, só pode ser 1, 2 ou 3. Entendeu? Então tente fazer isso, faça um esforço. Eu sei que o tempo é curto, você vai ter que revisar várias matérias. Agora aqui é importante você pegar essa apostila novamente e tentar botar de um lado e de outro. Hoje à noite, quando você, antes de dormir, né, joga aquele cabelo, toma um banho, aí vai lá e tenta fazer novamente. Certo? Vamos lá. Então a resposta aqui, pessoal, onde identifica o objeto gasto é o elemento. O subelemento é um detalhamento do elemento do gasto, certo? 18. A empresa Boi Laranja presta serviços de assessoria, então a 17 é a letra B. Ok? 18. A empresa Boi Laranja presta serviços de assessoria na área de criação de gado. Para o desempenho de suas atividades, é proprietária há 10 anos de um imóvel no município de Roxo. Em 2010, pagou IPTU. Como é que a prefeitura vai contabilizar essa receita? IPTU. IPTU é um imposto. O imposto é uma receita orçamentária? É. É uma receita corrente? É. É uma receita que vem dos tributos? Sim. Então a resposta, pessoal, é a letra D, certo? Se ele está cobrando IPTU, é uma receita orçamentária, corrente e tributária, certo? Porque o tributo se divide em imposto, taxa e contribuições. Uma vez que decorreu de imposto de competência municipal. O IPTU não é municipal? Ok? Se fosse IPVA, aí seria corrente, orçamentária, tributária, né? Assim que vem de um tributo. E é de competência estadual. Todo mundo acertaria essa questão? Certo? E aí podia perguntar também se é efetiva. Entendeu? Se é efetiva, se é não. IPTU é efetiva ou não é efetiva? É efetiva por que é efetiva? Porque ela é corrente. As receitas correntes são efetivas, não é assim? E as receitas de capital são não efetivas. Oi. Sim, é ordinária. Certo? Não. Ordinária no sentido... É, ordinária, né? Que entra no caixa, não é isso? Frequentemente? Não, é ordinária ou derivada, né? Não, aí nesse caso, se vem... O IPTU vem de patrimônios de terceiro ou não? Então não seria ordinária, entendeu? Seria derivada. Ok? 19. É aquele emitido para determinado credor e relativo a uma prestação de serviço de valor indivisível. Refere-se a um determinado fornecimento de material, a prestação de um certo serviço ou execução de uma obra. Quer dizer, é um valor, é uma despesa, né, que é um valor indivisível, onde eu não vou poder dividir. Sobre o fornecimento ou a prestação de serviço. Como é que se chama esse tipo de empenho? Hein? É o empenho? Não, viu? Ele está dizendo que a prestação em um valor indivisível, que eu não posso dividir. É o ordinário. É o valor ordinário, empenho ordinário. Beleza? Vamos lá. Créditos adicionais. Lembrando que os créditos adicionais é forma de modificar o orçamento, não é assim? E pode acontecer de 3 formas. Quais são? Suplementar, especial e extraordinário, né? A única fonte de receita para autorização de créditos adicionais é a operação de crédito? Não, temos 4 fontes, não é assim? Superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício anterior, anulação de despesas, excesso de arrecadação e operações de crédito. Então, essa é uma das fontes.
Errado. Autorização de créditos extraordinários destinados a despesas urgentes e imprevisíveis, como guerra ou calamidade pública, depende da existência de excesso de arrecadação? Não. Extraordinário independe de recurso, né? Depende da fonte. Os créditos suplementares são autorizados por lei, sim? E abertos por decreto do executivo, ok. Enquanto os extraordinários são abertos por decreto do executivo. Ou também pode ser aberto por medida provisória, certo? Isso aí também está certo. Pode ser por decreto executivo se não tiver medida provisória, ok? 4. Créditos adicionais são autorizações de despesas não computadas ou insuficientemente dotadas na lei do orçamento, certo? Os créditos suplementares são destinados a reforçar, não é assim? Reforçar a dotação orçamentária, devido, por exemplo, a acréscimo nas despesas com pessoal acima do previsto, em virtude do aumento de seus vencimentos. Tá certo. Reforçam a despesa que já existe. Agora, se essa despesa não existe, e eu quero incluir especial, em caso de imprevista e urgente, extraordinário. 21. Resposta é 3, 4 e 5. Letra D, não é assim? 21. Pessoal, lembra dos limites da lei de responsabilidade fiscal? É bom lembrar, porque vai estar na sua prova. Lá e chamando. Aí você vai abrir e vai dizer, vem neném, vem neném. Ele vai lhe chamar para a prova. Olha, aqui embaixo, União 50%, Estado 60%, município 60%. Estão vendo? Só que dentro desses 60% e 50% é dividido. O executivo só pode gastar 40,9%, entendeu? Você vai ter que saber esses limites. E também que existem 3 limites. O limite máximo, que é esse aqui. O limite prudencial, que é referente a quanto? 95% do máximo. E o limite legal, que é de 90%. No limite legal, não dá nada. Só o Tribunal de Contas avisa. Está chegando o limite, olha, o limite legal. O limite prudencial, aí eu já não vou poder criar cargo, melhorar a estrutura, entendeu a ideia? Dar aumento de salário, eu não vou poder fazer isso, ok? Tranquilo? Então, assim, de acordo com a URF, a criação de cargo, emprego ou função, bem como a alteração da estrutura de uma carreira, que implique aumento de despesa, estarão vetados pelo Poder Executivo Federal. Olha, quando em que momento eu não vou poder alterar a estrutura, não vou poder criar cargos, quando? Quando eu atingo que limite, pessoal? O limite prudencial. O limite prudencial, quanto? 95. Olha, isso aqui eu não posso errar na prova. Certo? Não pode errar na prova, tá certo? Você tem que saber essa tabelazinha aqui. Ok? Beleza, Gervine? Ok, vamos lá. 22. Sobre despesas com pessoal, certo? É correto afirmar. Na União, pessoal, essa despesa total com pessoal é 60% da receita corrente líquida? É quanto? 50%. E quando é essa verificação da despesa com pessoal, eu vejo mensalmente, bimestralmente, quadrimestralmente ou anualmente? Quadrimestralmente eu vou verificar se está batendo essa despesa pessoal, não é assim? Letra B. Na verificação do atendimento dos limites das despesas com pessoal, não serão computados as despesas com indenização. Lembra que não entra na conta da despesa com pessoal demissão voluntária, PDV, né? Assim, plano de demissão voluntária, e o que? Em caso de demissão de servidores e empregados. Não entra. Beleza a ideia aqui? Então, essa estaria certa. No Estado, pessoal, no Estado é 50%? No Estado é quanto? 60%. Agora, se ele perguntasse, no Poder Executivo Estadual?
O limite no Poder Executivo Estadual. 49. Mas você tem que saber isso. Isso, quando se o cara perguntar, tem que vir na sua mente. Não pode ser meio fosco, não, que nem eu, que se tirar o óculos, vai porra nenhuma. Certo? Não pode ser fosco. Quando vir, tem que vir límpido. 49. Se vier no município, 54, certo? Não pode ser obscuro, não. Beleza? Porque a gente vai ter que acertar 47 a 50, meu velho. Isso aí não pode errar, não. E é uma questão fácil. Certo? Deixa para errar lá na matemática. Na lei de responsabilidade fiscal, não. É, Gerrinho? Certo, pessoal? Então, em casa, você tem assim, meu amor, me pergunta. Qual é o limite da despesa pessoal aí? No Executivo Municipal, aí, pá. No Legislativo Municipal, pá. Total, 60%. Então, você vai ter que saber isso. De cós salteado, certo? Caiu em 70% das provas da Compeb. Aí você não vai levar para a prova? Você vai deixar eu em casa? Esse conhecimento? Eu não deixaria, não. Eu iria, certo? D. No município. Município é 50%? 60%. Agora, se eu fosse dividir os 50%, os 60%, seria como? 54% para o Executivo Municipal, 6% para o Legislativo Municipal. E os 60% do estadual, como é que se divide? 49, 3, 6 e 2. Estão vendo? Você tem que levar isso para a prova, certo? Ok? Vamos lá, vamos para arquivos agora. Aí é a coisa de rancho, arquivo é mais fácil, todo mundo gosta. 23. O conjunto de... Então a resposta da 22 é a letra B, não é isso? 23. O conjunto de documentos independente de espécie, suporte, criados ou recebidos, utilizados por pessoa física ou jurídica no exercício de suas próprias atividades. Como é que se chama? O conjunto é que representa a atividade. Arquivo. Chuta arquivo, tá certo? Pelo amor de Deus, não vai chutar outro troço na prova, não. Ok? 24. Ao contrário dos documentos de biblioteca, os documentos de um arquivo. O que é que me diz os documentos de um arquivo? O que caracteriza um documento de um arquivo? Que ele representa as atividades. Qual seria a nossa resposta? B de bola. Entendeu que a gente não vai errar isso? Beleza? Também se errar, não fale comigo não, viu? Se cair uma questão dessa, perguntando o conceito de arquivo. Pessoal, lembrando também que arquivo pode ter várias acepções. Arquivo também pode ser conhecida como local. Vocês já viram aquele setor de arquivos? Pode ser conhecida como um armário. Não pode? Aqui é o arquivo, vou botar na minha gaveta, meu arquivo. Isso são concepções da palavra arquivo. Mas arquivo, legalmente falando, é o conjunto de documentos que foram que produzidos ou recebidos no exercício da atividade que depende do suporte? Não, que independe do suporte. Tá bom, Gervine? Prova? Gervine já é federal, né, Gervine? Olha lá. Olha, maior respeito a essa aqui. Lutou e conseguiu. Certo? Lutou e conseguiu. Fez a mesma prova que todo mundo fez. Foi não, Gerrine? Vamos lá, 25. Considerando a terminologia arquivística e as características, olha, lembra que eu tenho a classificação dos documentos, né? Aí eu dizer assim, se eu disser que é sigiloso, significa o quê? A natureza do assunto, que pode ser ostensivo ou sigiloso. E o sigiloso, se divide em quê, Gerwin? Sigiloso. Ultra secreto, secreto, reservado. Prazos. 25, 15. Qual é que pode ser renovado? Agora, se for informação pessoal, pode chegar até 100 anos, não é assim? Ok. Atestado de frequência. É tipo, por quê? Porque eu pego a espécie e atribuo uma função, não é assim? Certidão. É uma espécie. Textual. Gênero. O gênero é o signo, não é assim? Pode ser textual, pode ser iconográfico, pode ser cartográfico, micrográfico, certo? Caderneta. É o formato, é como eu vejo esse documento,
né, fisicamente falando. Rascunho, forma, é a forma de elaboração, beleza? Que pode ser o quê? Original, cópia, rascunho ou minuta, né, assim? E o pergaminho é o suporte, a informação, como também o papel é o suporte, o HD, o disco rígido, né? Daquele, não tem um DVD, não tem um disco? São suportes da informação, beleza? Então a resposta seria qual? D. Princípios vai estar na sua prova, esperando dos arquivos, certo? Pessoal, quais são os principais princípios? Olha, proveniência, né? Organicidade, que diz o quê? O que é que diz o princípio da proveniência? Respeito aos fundos. Espera aí que... Vamos aí, meu irmão, ó. Quebrou meu pendrive, mas assim mesmo. Vamos. Proveniência, vem de um determinado lugar, não misture, né? Assim? Né? Também chamado, que tipo? Princípio de respeito aos... E o que é um fundo? O que é um fundo, Germine? É o local onde eu guardo, né? Assim, é o local de onde vem. Agora eu tenho dois tipos de fundo. Fundo aberto, fechado. O que é o aberto? Que está em atividade, isso mesmo. E o fechado é porque não tem mais essa atividade, né? Assim? Beleza. E o que é organicidade? Refere às atividades, né? Assim? Refere à estrutura organizacional, refere às atividades, às operações, certo? E o que é unicidade? Que o documento ele registra aquilo de forma única. Aquele documento tá lá é único, certo? Indivisibilidade. Não pode ser mutilado, não pode ter adição indevida. Também chamado de outros dois nomes. Indivisibilidade também é chamado de interrelacionamento e integridade, né? Integridade e interrelacionamento, ok? Cumulatividade. É progressão, né? A progressão que é uma coisa natural. Também chamado de... Como é o outro nome desse bicho que pode cair na nossa prova? Hein? Estava intimidado aí. Duas câmeras olhando para mim, agora eu posso... Aí tem um aqui ainda, né? Vamos lá. Cumulatividade é o quê? Naturalidade. Tem que saber esses sinônimos, tá certo? Que ele pode pegar e aí lascou já. Não sei o sinônimo, aí ferrou. Né? Então, cumulatividade também pode ser chamado de naturalidade. Ok? Ok, pessoal? Resposta é a letra D. 27. O que guarda documentos estritamente vinculados aos objetivos imediatos. Qual é o nome do arquivo que guarda os documentos vinculados aos objetivos imediatos, aqueles que estão sendo feitos? Gestão, também chamado de corrente, primeira idade, arquivo em movimento, né? Assim? Ok? Arquivo em atividade, arquivo de gestão. E a segunda idade? São documentos que são pouco consultados, né, assim? Também chamado arquivo de segunda idade, arquivo limbo, arquivo purgatório. A Compev também chama de arquivo semiativo. E o permanente? Terceira idade, permanente, arquivo de custódia, arquivo histórico, né, assim? Arquivo morto, arquivo propriamente dito. Ok? Então, a resposta da 27 é a letra D. 28. Conjunto de documentos estritamente vinculados aos objetivos imediatos para os quais foram produzidos e que se conservam juntos aos órgãos produtores. Olha, ele está junto com os órgãos produtores. Que arquivo é esse que está junto dos órgãos produtores? Corrente, é o arquivo setorial, que é o arquivo corrente, não é assim? Em razão de sua vigência e frequência de uso. Quer dizer, como é que se chama esses arquivos que estão próximos? Que eu mantenho próximo de mim devido a eu estar utilizando?
São os arquivos correntes. Entendeu que a gente não vai errar esse tipo de questão? Vai vir com certeza. Certo? Questão 35. Tá lá. Opa, prazer, eu sou arquivo corrente, me marque. Muito comum, tá? Olha, muito comum cair essa questão 29, ó. A primeira idade ou fase corrente, também conhecida como fase ativa, certo? Tem-se os documentos cujo conteúdo coincide com as razões de sua criação e a sua consulta administrativa é muito frequente. Na segunda idade ou fase intermediária, também conhecida como fase dos semiativos, tem-se os documentos que perderam o valor primário. Errado por quê? Porque na fase corrente e na fase intermediária, qual é o valor? Primário. E na fase permanente? Secundário, certo? Aí o valor primário na corrente ela é máxima, no valor intermediário ela é mínima. Não é assim? Ok? Na terceira idade ou fase permanente, também conhecida como fase do arquivo morto, tem-se os documentos que contêm informações importantes para a instituição, bem como para a sociedade, justificando a sua manutenção e abertura para a pesquisa. Ok. Considerando as teorias das três idades, os documentos digitais ou eletrônicos atualmente produzidos pela instituição, sejam elas públicas, sejam privadas, não estão incluídas, não estão incluídas por não serem produzidas em suporte de papel. Errado. Ok? Independe do suporte. Tá claro, pessoal? Tipo de questão aqui é uma questão para arquivista, uma questão nitidamente com um nível mais aprimorado um pouquinho, mas para a gente não vai ter dificuldades, certo? Vai ter dificuldade para o cara que vem de Recife, o cara que vem de Fortaleza, né? O cara que não está estudando. O cara que não está estudando, para ele é difícil, é tudo grego, né? Vamos lá. Questão 30. Eita, agora eu quero criar o código de classificação. Lembra da classificação dos documentos? No código de classificação dos documentos, do arquivo das atividades meio da administração pública brasileira, as funções, atividades, espécies e tipos documentais são chamados de assuntos. Lembra? Tem um campozinho chamado assunto. Mas essa codificação ela é criada encontrando-se duas características. Hein? São duas características para eu criar a codificação. Ele diz que encontra-se hierarquicamente distribuído. Quer dizer, eu tenho que levar em consideração a estrutura. E qual é a outra? Lembra, pessoal, quando a gente estudou que a codificação, a classificação de documentos não é codificar? Eu tenho que levar dois parâmetros que a Compev cobra na nossa prova. Quais são esses dois parâmetros? A estrutura, que ele está dizendo aqui, estrutura hierarquicamente distribuído. E a segunda? As funções e as atividades. Qual seria a resposta? Letra E. Beleza? Então, a gente não vai poder esquecer isso na prova. Tranquilo? Isso a Compev já trabalhou esse tema várias vezes, já mastigou várias vezes. E tem que ter relação, né? As funções com a estrutura. Então, esse código vai representar isso. Vamos lá. O conjunto de operações que visam controlar o trânsito dos documentos dentro de uma instituição. Protocolo, olha. Lascou ou não, protocolo? Não, lascou o quê? Vamos lá, quero saber a correta. O controle da tramitação dos documentos pelos diversos setores de uma empresa não constitui uma atividade do protocolo? O controle da tramitação constitui ou não? Constitui. Em caso de recebimento de correspondências ostensivas, o que é uma correspondência ostensiva? É aquela que pode ser aberta. Cabe ao setor de protocolo encaminhá-las aos respectivos destinatários sem abri-las. Agora ele não vai abrir qual? A particular e as sigilosas. Não é assim?
As atividades de protocolo somente são realizadas no arquivo corrente. Sim ou não? Protocolo só trabalha com documentos correntes, ok? E estão ligados à entrada e controle de documentos dentro da instituição. Correto. Os serviços de digitalização e microfilmagem dos documentos, bem como o atendimento às demandas externas de consulta, são funções empenhadas pelo protocolo. Não. Quais são as funções do protocolo? Recebimento, classificação, registro, controle da tramitação, a distribuição, expedição e autuação de documentos. Não é assim? Então, são controles que você vai ter que levar para a sua prova, ok? Beleza? Vamos lá. Então, a resposta é a letra C. Questão 32. Os serviços de protocolo devem ser os responsáveis pelo controle do trâmite dos documentos? Sim. Os documentos considerados de valor secundário são arquivados e eliminados na segunda fase? Não. Os documentos arquivados que apresentam grau de sigilo urgente. Não existe grau de sigilo urgente. O grau de sigilo é ultra secreto, secreto e reservado. Errado. Os serviços de classificação. Olha, quando eu classifico um documento através do meu plano de classificação, eu determino o prazo de transferência, eu codifico. Agora, quem é que determina os prazos? São os serviços de avaliação, não é assim? Usando que instrumento? Tabela de temporalidade documental, ok? Eu noto que você já tem uma boa noção, você já consegue passear nesse tipo de questões, certo? Agora eu sinto que em orçamento vocês ainda patinam, né? Ok? Mas vamos lá, ainda dá tempo, hein? Paraíso ainda dá tempo. Vamos lá. Ciclo PODC. Departamentalização. Questão certa da prova, certo? Então a resposta 32 é a letra A, não é assim? 33, departamentalização, vai cair na sua prova, não tenho dúvida nenhuma disso. Ó, funcional. O que é uma departamentação funcional? Qual é a palavrinha que eu tenho que bater? Atividades. Qual é? A 1, a 2 ou a 3? Não, 2, ó. Divisão de áreas dentro da especialização. A matricial. Combina duas, né? Assim? Que é a funcional com a de projetos. É o número 1. E a de projeto? Projeto é uma coisa temporária. Que é a 3, né? Assim? Então a resposta é o quê? Letra A. Tem que saber as palavrinhas-chave para não errar na prova, certo? 34. Uma estrutura de organização na qual existem dois tipos de órgão. O principal de trabalho, que tem vida limitada e duração do projeto, é chamado matriz forte, a parte do projeto, certo? E os órgãos de apoio funcional. Como é que se chama esses órgãos que pegam os projetos e o funcional? Matricial, certo? Não podemos errar isso. Tem um grande problema na matricial que é a dupla subordinação, né? Com relação à abordagem da departamentação em organizações, assinar a opção correta. A departamentalização por localização geográfica é caracterizada pelo parcelamento das operações em componentes temporais. Componentes temporais qual é? Projetos. Na departamentação por processo, eu observo as especialidades executadas? Não, essa é o quê? Funcional. Departamentação por produto. Cara, considera as áreas funcionais? Não. Na departamentalização funcional, observa etapas da produção? Processo. Organizações que destinam um departamento para clientes industriais, um outro para clientes varejistas, adotam a determinação por clientes? Sim. Não podemos errar a questão de departamentalização. Vem 3. 3 questões. As últimas provas vêm 3. Fáceis, ok? Não podemos errar, ok? Tem que saber as características básicas. A função administrativa, lembre que nós temos várias funções. P, O, D, C, né?
Qual é dessas funções que monitora e avalia as atividades da organização? Controle. Qual é o ciclo do controle? São 4 etapas do ciclo de controle. 1, 2. Quais são essas 4? Ciclo de controle. Estabelecer um padrão. Vamos lá? Observa. Mensura, não é assim? Terceiro. Compara. E o quarto? Age de forma corretiva, não é assim? Então, qual é o ciclo do controle? Vamos lá. Estabelece um padrão. Observa. Compara. Corrige. Que é agir de forma corretiva, certo? Ok? E se ele perguntasse na prova qual é o ciclo PDCA? Planejar, fazer, controlar e agir de forma corretiva, certo? Ok? Aí, ó, PDCA. O controle é esse cara aqui, ó. Certo? Função de controle. Estabelece um padrão, observa, compara, vê se está tudo certo e depois age de forma corretiva, ok? Entendeu? Você tem que saber o ciclo do controle. Se não está esquecido, você tem que lembrar, fazer uma revisão, certo? Vamos lá. Então a resposta é o controle. Considerando as funções do administrador como um processo em sequência, assinale a alternativa que contém a função que dá início ao processo administrativo. É o planejamento, é o PODC. Assinale a alternativa que indica o planejamento que abrange cada operação ou atividade no curto prazo. Como é que se chama? Eu tenho 3 tipos de planejamento: estratégico, tático e operacional. Estratégia de longo prazo, médio prazo, o tático, e o de curto prazo, o operacional. Se perguntasse para você, em que planejamento eu encontro a matriz SWOT? Estratégico, não é assim? Em que planejamento eu utilizo o balanço scorecard? Estratégico também, né? Beleza? Então, é institucional, o mais alto, né? 39. A representação gráfica, um grupo, como é que se chama a representação gráfica de um conjunto de atividades realizadas numa sequência lógica, com o objetivo de produzir um serviço? Como é que se chama? Fluxograma. O que é Kaizen? Que é a melhoria contínua, né? Que é igual ao PDCA, né? Processo já é o conjunto de atividades. Olha só. Por que a resposta não é processo? Porque ele quer a representação gráfica, certo? Agora, se ele pedisse na nossa prova, qual é a sequência do programa 5S? Qual é que a gente ia decorar? A sequência do programa 5S. UOL, PA, não é assim? Esse UOL o quê? Utilização, organização, limpeza, padronização, autodisciplina. Esse é o programa 5S, certo? Que vai cair na sua provinha lá. Ok? Beleza? Também lembrando que a gente tem que estudar um tal de cervical. Vocês já viram? Cervical, que é o quê? Que é fazer uma comparação entre a expectativa do cliente e o serviço que ele recebe, certo? Aí a gente tem que fazer essa observação. Para finalizar, espero que vocês tenham gostado. Ó, de acordo com a teoria clássica, a divisão do trabalho processa-se de 2 maneiras diferentes. A vertical, que é nesse sentido, né, assim, onde eu vejo autoridade e hierarquia, e divido em 3. Linha, qual é no sentido vertical? Linha, funcional, linha, staff. E no sentido horizontal? Aí eu tenho a departamentalização, que pode ser funcional, pode ser por processo, por produto,
por cliente, em rede, não é assim? Matricial. Vamos lá. A divisão do trabalho no sentido horizontal, como é que se chama? Departamentalização, tá bom? Então, nós encontraremos nesses alunos aí que existem e torço por vocês. Espero encontrar vocês na Universidade Federal.